Saudações, galerinha do YouTube! Bom, eu vou dar aqui para vocês uma videoaula de como desenvolver formulário em linguagem de programação HTML5 e CSS3. Na verdade, esse foi um trabalho solicitado pelo professor Mageilson, da disciplina Desenvolvimento Web do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, Campus Valença. Eu desenvolvi esse trabalho junto com meus colegas Ana Clara e Antônio Carlos. Ok? Vamos lá. Bom, primeiramente é importante você saber que nós vamos desenvolver o código totalmente no editor de texto de linguagem de programação Sublime Text. Então é bom você baixar ele primeiro, dar um pause no vídeo, baixa ele e coloca no seu computador e vamos continuar a aula, ok? Vamos lá. Cria uma pasta com o nome formulário na área de trabalho. Dentro dessa pasta, você cria mais duas pastas, um com o nome CSS e outro com o nome IMG, ok? Daqui a pouco vamos entender para que é isso aí, certo? Abra o Sublime Text. Esta é a página inicial do Sublime Text. No canto direito inferior, aqui onde tem escrito Plain Text, você dá um clique. Procure onde tem HTML e dá mais um clique. Bom, nós vamos utilizar alguns atalhos do Sublime Text, porque não dá tempo eu explicar tudo. Então, assim, quem realmente não tem base nenhuma no HTML, tem que buscar outras fontes aí para poder entender melhor o que é que a gente vai estar fazendo aqui, ok? Pronto. Digite HTML e mais a tecla Tab. O que a gente tem aqui, na verdade, agora é o padrão da página. Ok? Digite um título. Formulário. Ok. Tem duas formas de você salvar. Uma indo no File e no salvamento, certo? E a outra, Ctrl S. Eu sempre vou utilizar o Ctrl S, mas eu vou falar para vocês como que a gente vai estar sempre vamos ter que estar salvando para poder a gente visualizar o que está acontecendo lá na página, ok? O nome do documento vai ser index, não precisa botar .html porque o tipo já está embaixo e o sistema vai colocar automaticamente. Agora, detalhe, nós vamos salvar ele dentro da pasta, vamos procurar lá, dentro de área de trabalho, dentro da pasta formulário, ok? Vai ser aqui mesmo, não vai ser dentro da pasta CSS nem da IMG, vai ser fora. Salvar, ok. Nessa parte escura aqui, você pode dar dois cliques com o seu mouse e ele vai abrir mais um documento. Novamente, você vai lá em Plain Text e vai escolher o tipo de documento. Este agora vai ser CSS. Vamos procurar aqui, CSS, dá um clique, ok? Por enquanto, não precisa colocar nada nele. Já pode fazer o salvamento. Ctrl S. Esse vai ser salvo dentro da pasta CSS. E você pode salvar ele com o nome estilo. Não precisa colocar o ponto CSS porque ele já tem o tipo embaixo. É só fazer o salvamento. Ok? Deixa ele quietinho. Volta para o HTML. Observe que o HTML ele já foi salvo. E tem um nome, título, formulário. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na pasta. Deixa eu voltar aqui. Vamos na pasta formulário. E você vai ver que já tem o index salvo ali. Clica duas vezes nele. Ele vai abrir o seu navegador. Ok? E vai aparecer lá, formulário. Somente isso. Mas espera ainda. Formulário está escrito errado. Por que isso acontece? Vamos voltar para o Sublime. Porque você tem que colocar uma tag chamada meta. Ok? Uma tag chamada meta. E você vai colocar char7 UTF-8. Vamos salvar? Ctrl S. Vamos ver o que aconteceu lá agora? F5. O formulário agora está escrito da maneira correta. Por quê? Porque o meta char7 UTF-8, ele na verdade, ele está especificando qual é o tipo de caractere que vai ser utilizado na página, ok? E com isso, ele evita que tenha esse tipo de erro, de não sair acentuação, de não sair o C cedilha, ok? Vamos voltar novamente.
Bem, vamos precisar linkar o HTML ao CSS, ok? Para isso vamos usar a tag link. Digite link e aperte o tab e ele vai preencher o restante, né? Só que você vai ter que dar o caminho do CSS, que nós já temos, é claro. Onde é que está o CSS? Ele está dentro da pasta CSS, vamos botar uma barrinha, CSS, ok? Bota outra barrinha, e ele está com um arquivo com o nome, essa barrinha nem precisa, somente indicar. Ele vai estar com um arquivo com o nome estilo.css, ok? Dá um Ctrl S, já está linkado. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer os testes. Bem, dentro do body, né, entenda-se que o body é tudo isto que está aqui em branco, ok? Dentro do body, nós vamos criar uma tag chamada form. Digite form e aperte o tab. Coloque ele para frente para ficar concatenado bonitinho. Coloquei ele para baixo, pronto. Tudo vai se passar dentro deste form, ok? Eu vou dar um Ctrl S porque a primeira coisa que eu quero fazer é esse form aparecer, para eu entender aonde estão as minhas dimensões, ok? Vou para o CSS. Antes de começar os trabalhos no CSS, eu quero primeiramente zerar as configurações de imagem, de fonte, que estão lá no HTML. Por quê? Porque ele automaticamente utiliza os padrões do próprio navegador. E isso a gente não quer, né? E a gente quer que ele comece com os nossos padrões. Então, você aperta tecla o asterisco, abre chave, fecha chave, e aqui dentro você vai colocar o pad para iniciar no 0, a margem também 0, outline outline pode colocar none, e a fonte family você pode colocar Times sans serif. Sans serif, ok? Beleza. Aí agora eu já posso começar a formatar a minha forma. Como eu criei uma forma, uma tag forma, e tudo vai se passar dentro dele, eu só preciso digitar form e abrir as chaves, ok? Isso vai estar formatando ele por um todo. Eu quero ele na posição absoluta, o fundo, background, color, eu vou colocar aqui, Joguinho da Velha, 9A, CD32, essa é a cor que eu escolhi, ok? A largura, width, eu quero de 395 pixels, a altura de 560 pixels, com um afastamento à direita de 450 pixels e do topo um afastamento de 10 pixels. Vou salvar, Ctrl S, vamos ver o que aconteceu com a nossa forma lá no navegador, ok? Dá um F5 para atualizar. Isso é o que aconteceu. Tudo que a gente vai desenvolver é dentro desta forma, ok? Isto aqui vai virar isso aqui, gente. Deu para entender? Muito bem. Eu quero dar mais uma dica para vocês. Em relação às cores. Como as cores aqui eu já estou pescando em um planejamento que eu já tinha feito, já está tudo de caso pensado. Mas no caso de vocês querem desenvolver um outro formulário, eu vou dar uma dica. Abra na internet aí, ó, tem um site muito bacana. Você pode botar aí, ó, cores UFPA.
e dá um Enter, ok? Aí vai ter lá, ó, tabela de cores 2, UFPA. É essa tabelinha aqui, ó. Ok? Essa tabela vai oferecer para vocês várias opções de cores para poder vocês utilizarem na linguagem HTML. Entendeu? Aqui está a cor e aqui está o código. É só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Alguns códigos desses, com o tempo, vocês vão acabar decorando. Vou fechar, porque eu não vou precisar utilizar esse aqui, mas fica a dica aí para vocês, ok? UFPA. Fechar. Tá aqui o nosso formulário. Vamos voltar para o Sublime. Bem, o que é que a gente vai fazer depois do formulário? Desculpa, vou voltar para o HTML. Bem, tem aqui, a primeira coisa que aparece é um título. Passo 1, dados pessoais. Título, título, título. Temos 3 títulos, certo? Bem, o título, para quem não sabe ainda, você vai utilizar através da tag H, H1, H2, H3. Nesse caso aqui, eu vou utilizar como H3, ok? Em outra aula, em outra oportunidade, eu vou explicar para vocês por que H3. Vamos para o index e vamos criar a tag H3. Digita H3, dá um tab. Bem, no meio, entre a abertura e o fechamento da tag, você vai colocar o título. Primeiro passo, tem um tracinho, dados pessoais, ok? Dá um Ctrl S, vamos na página, vamos ver o que aconteceu com o nosso formulário. Tá lá. Ele, por enquanto, está utilizando os padrões do navegador, como eu tinha explicado uma vez para vocês. Então, nós vamos lá no CSS e vamos formatar a nossa tag H3. Abre e fecha a chave. Vamos começar a formatação. Bem, display block é a primeira coisa que nós vamos colocar. Bem, em se tratando de que todo o conteúdo do formulário está um embaixo do outro, daí nós vamos utilizar o display block. Se fosse em linha, iríamos utilizar uma outra especificação, que seria inline block, ok? Ou inline. Mas no caso nós vamos usar display block, ok? Bem, posição será relativa porque ele vai estar dentro da forma, dentro do form, né? Então será relativa. A cor eu escolhi essa daqui, C1, C1, C, opa, perdão, 1C, 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 ok? O tamanho da fonte, font size, 16 pixels. Do topo, um afastamento de 10 pixels. À direita, de 17 pixels. E a margem inferior, margem bottom, de 5 pixels. Ok? Vamos dar um Ctrl S, salvou. Vamos na página. Vamos ver o que acontece. F5. Tá lá o nosso título na posição exata. Ok? Bom, podemos inclusive fazer o seguinte. Vamos lá no HTML novamente e podemos criar os outros títulos já. Eu posso copiar esse daqui, colar, mais embaixo colar outro e já dá os 3 títulos. Ok? Segundo passo. Terceiro passo. O segundo passo, vamos lá ver, é endereço de entrega. E o terceiro passo, dados do cartão. Endereço de entrega. Dados do cartão. Ok? Dá um Ctrl S.
Vamos lá na página, formulário, F5. Observe que a mesma formatação está presente nos três. Por quê? Porque nós referenciamos no estilo SS que todo H3 vai ter estas configurações. Ok? Vamos lá. Novamente no HTML. Embaixo do título, do primeiro título, que é do primeiro passo, no caso, né? Nós vamos criar um label. Isto aqui é um label. Isto aqui é um label. Toda esta estruturazinha aqui, que está com um verde diferente, é um label. Ok? E nós vamos criar um label. Digite label, aperta o Tab, ele já abre e fecha. Ok? Bom, esse label eu já posso dar um Ctrl S aqui e configurar ele também no nosso CSS. Digite label, ok? Abre e fecha a chave. E aí vamos colocar o que é que esse label tem. Esse label tem o display também do tipo block, vai estar um embaixo do outro. A posição também será relativa. O fundo dele, background color, será este aqui, B3 e A, perdão, 3A. A margem à esquerda será de 15 pixels. A margem à direita margem left será de 15 pixels. A margem abaixo, margem top, button, tá errado, é button, margem button será de 2 pixels. Isso. Do topo será 10 pixels. Ok? Bom, ele também abrangerá, ou seja, através do padding você vai colocar a abrangência dele, que será no topo de 7 pixels e abaixo, padding button será de mais 7 pixels. Bom, terá uma borda de 1 pixel do tipo sólida na cor F0 e uma curvatura na borda, ou seja, border radius de 4 pixels. Dá um Ctrl S para salvar, vamos lá na página ver o que acontece. Formulário F5. Isso é o que aconteceu. Bem, de volta ao Sublime, você clica no arquivo index.html, ok? Dentro do label, você vai criar uma tag chamada spam. Pressiona a tecla Tab. Dentro do spam, você vai colocar a palavra nome. Vamos salvar novamente no navegador F5. O nome está lá dentro do nosso label, ok? Bem, vamos novamente no estilo CSS e vamos formatar esse spam, ok?
O spam está dentro de label, espaço, spam. Abre a chave, fecha. Vamos colocar a formatação. Bem, ele vai ter o display do tipo block, assim como os outros. Ok? A posição será relativa. Uma fonte de tamanho, font size, de tamanho 12. E terá um espaçamento à direita de 10 pixels. Ok? Ctrl S para salvar. Vamos na página novamente, F5, vamos ver o que acontece. Tá lá o tamanho e o espaçamento certinho, ok? Bem, aqui agora nós vamos criar o input, que é o formulário que vai receber a informação do usuário, ok? Vamos voltar para o Sublime, index.html. Bem, onde ele está? Está dentro do label, ok? Então, dentro do label você vai digitar input, dá um tab, vai dizer qual o tipo, nesse caso é input text, ok? O nome eu não vou precisar, tipo. Um detalhe, você pode colocar para ele aparecer alguma referência do que quer ser digitado através do placeholder, ok? O que vai aparecer lá para o usuário, para ele, para facilitar, para ele saber como ele tem que digitar. No caso de nome, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, nome completo, ok? Dá um Ctrl S. Olha o que vai acontecer lá. Ele, além de criar o input, ele vai dentro do input, ele vai colocar a frase nome completo, para que o usuário saiba que não é apenas o primeiro nome. Ok? Mas por padrão cá no nosso formulário tem nome e sobrenome. Então vamos mudar lá um pouquinho. Vamos colocar nome e sobrenome também. Nome e sobrenome. Ok? Bem, vamos formatar o nosso input. Não esqueçam nunca de dar o Ctrl S, porque tudo tem que ser salvo, senão não vai ter alteração lá na sua página. Ok? Vamos lá. Bem, sabemos que o nosso input está dentro de label, não é? Input, e não tem, até o momento, nenhuma outra informação. Ele não está dentro de uma classe, não tem um nome próprio, é apenas um input dentro de label. Abre chave, fecha a chave. Vamos lá. Ele vai ter um display do tipo block, assim como os outros. Posição. Bem, a posição aqui no caso, nós vamos utilizar absoluta. Ok? O fundo, a cor do fundo será essa aqui. FFFAFA. Do topo, um afastamento de 3 pixels. Terá uma largura. Width. Terá uma largura de 200 pixels, desculpe. E altura de 20 pixels. Ok? À direita, ele estará a 110 pixels. Terá uma borda de 1 pixel. Aqui é 2 pontos. 1 pixel. Sólida. E com essa cor aqui. B3 EE3A. E uma curvatura na borda rádios de 4 pixels. Ok? Vamos dar um Ctrl S. Vamos ver o que aconteceu lá. Ctrl E. F5.
Isso foi o que aconteceu. Olha só, deu uma coisinha errada aqui. Vamos lá ver. Estilo CSS. Faltou um ponto e vírgula. Salvar. Vamos ver o que acontece. Pronto, tudo ok. Bem, este label, junto com o span e junto com este input, eles estão com a mesma formatação. E todos os outros que vão vir embaixo, no caso e-mail e telefone, eles vão obedecer a mesma formatação. Então agora as coisas vão fluir mais rapidinho um pouquinho. Vamos lá no index.html. Vamos copiar todo o label. Copiar. Colocar embaixo. Colar. Vamos mudar apenas aqui. E-mail. O tipo também vai ser e-mail, que é um tipo de dado de entrada. Placeholder, eu posso colocar aqui para aparecer para o usuário. Exemplo @gmail.com. E uma coisa legal também para colocar no input, que eu não coloquei nem cá em cima, required. Pode apagar aqui. Apenas required. O que é que ele faz? Ele exige que o usuário preencha esse campo. Se ele não preencher, os dados do formulário não são enviados. Então, é uma coisa legal para se colocar. É uma coisa bacana para colocar. Ok? Deixa eu minimizar aqui. Vou salvar. Vamos ver o que aconteceu com ele lá. Ele já criou um outro campo. Observe que usando a mesma formatação que está cá no estilo .css, né? Do label spam e do label input. A mesma formatação. Vamos criar o terceiro campo, que é o de telefone. Vou dar um enterzinho aqui. Está na área de transferência. Vou colar. Vou ter que copiar novamente o label. Label. Copiar. Colar. Mudar para telefone. O tipo não vai ser e-mail, vai ser input text, do mesmo jeito, porque telefone não é um dado ao qual vai ser somado, então deve ser input text. Placeholder, eu boto um exemplo de como vai ser digitado o telefone. Vou botar aqui, ó, 3641-0000 e requerido também, ok? Vou salvar, vamos ver o que acontece. Tá lá os 3 primeiros campos, ok? Bem, depois desses 3 campos, o que eu tenho é o segundo passo. Vamos ver o que aconteceu com o segundo passo aqui. Ele sumiu, acho que ele ficou para cima. Primeiro, terceiro, acho que eu acabei apagando ele. Vamos copiar e colar novamente, ok. Segundo passo. Segundo passo é endereço de entrega. Endereço de entrega, ok? Salvar, vamos lá novamente. F5, tá lá o segundo passo. Endereço de entrega. Bem, embaixo desse título vai vir mais um label. Só que, vamos lá. Observe que esse label agora, ele é maior. É mais alto. E ele tem um outro tipo de input aqui, que na verdade não é mais esse daqui. Olha, e aqui no segundo passo, o que a gente vai fazer? Vamos copiar um label desse completo. Ok, dá um espaçozinho aqui. Mudar para endereço. Certo? Ele está dentro do endereço, nome endereço está dentro do spam, né? Em vez de input, eu vou apagar essa linha toda aqui, certo? Vai ser um text area. Esse text area ele vai ter um ID. Eu vou dar o nome de end de endereço, ok? Ele vai ter um tipo
que será input text, ok? Eu posso colocar o número máximo de palavras que eu quero, max length. Eu posso colocar ele, vamos colocar 100 caracteres, vai contar com espaço também. E posso dizer que eu quero que ele seja requerido, seja obrigatório digitar alguma coisa nesse text area, ok? Fecho o label, dá um Ctrl S. Vamos lá ver o que acontece no nosso formulário. Bom, observem que a formatação dele não está legal, como tem que ser. Por quê? Porque o tamanho dele, o tipo de entrada é um pouco diferente, ok? Então, por isso, nós vamos ter que usar uma formatação no CSS específica para ele. Bom, como eu utilizei um ID, não é isso? Como eu utilizei um ID no text area, então eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar ele text area, ok? Coloca um jogo da velha, end, que foi o nome que eu coloquei. Abre e fecha a chave e dentro eu vou colocar a formatação dele, que é a seguinte: o display é block, como os outros. Posição, na verdade, esse display já está lá em cima. Eu posso até não colocar, porque parte da formatação dele já está no outro label. Já está no outro label. Ok? Mas eu vou manter. A posição relativa. O fundo. Jogo da velha. FA. Também é outra informação. Algumas informações dessas nós poderíamos apagar. Por quê? Porque ele já tem essas informações. Observe que ele já está na cor do fundo certo. Mesmo assim, eu vou preencher. Bem, do topo, ele vai ficar a menos 15 pixels. A margem de baixo, margem button, isso, a menos 10 pixels. À direita, ele vai estar a 110 pixels. Terá uma largura de 200 pixels. Uma altura de 80 pixels. A borda será de 1 pixel, sólida, e a cor B3E e 3A. Border radius, que é a curvatura, será de 4 pixels. Ok? Vamos salvar, vamos ver o que acontece. Tá lá, nosso campo no lugar certinho. Ok? Bem, abaixo dele nós temos mais dois campos que vão ser simples, ok? CEP postal e país. Vamos em index.html. Vamos novamente colar o label, que será um label daquele básico, comum, sem uma formatação específica, ok? Então não preciso nem criar um ID para ele. Novamente, só para lembrar, é CEP postal e país.
label CEP postal do tipo text. O placeholder, a gente pode colocar um exemplo aqui. Requerido também. Vamos colar outro label. País do tipo text. Placeholder não vamos precisar, podemos apagar. E requerido também. Ok? Salvar. Vamos no nosso formulário. F5. Tá lá os dois campos. Observem que essa parte agora dá uma acelerada boa, porque nós já temos a configuração no CSS e ele utiliza os mesmos padrões, ok? Bem, nessa terceira parte, que é um pouco mais difícil, o que a gente vai fazer? Né? Vamos criar um label. Observe que ele tem a mesma dimensão dos outros, mas a altura é diferente. A gente vai tratar isso. Dentro dele, um span, pode ser, e mais 3 spans com 3 elementos dentro de cada span desse. Aqui é um radio button, aqui é uma imagem e aqui é um banner. Também um label também, né? Vamos ver na prática como é que fica isso aí. Bom, primeiramente eu vou criar um label. Esse label eu vou criar já um ID para ele, porque a gente vai precisar mexer nele na altura, não é? Então, vou botar labcard. Tudo vai ser dentro do label, vou dar mais espaçamento. Aí eu tenho um span, e esse span ele vai ter um nome tipo de cartão. É isso? Eu vou salvar e eu já posso ir formatando esse label. Vamos no CSS, chamar label, né? Jogo da velha, labcard, que foi o nome que a gente deu, abre chave, fecha chave. Okay? Bem, é só a altura. A altura dele que a gente vai colocar de 40 pixels. Salvar, vamos ver o que acontece com a página. F5, tá lá o nosso label. Ok? E já tá o span tipo de cartão. Vamos lá colocar os outros elementos. Index.html. Como eu disse, os elementos vão estar dentro de outro span. Eu decidi assim, mas poderia ser dentro de outro label. A maneira como eu encontrei foi dentro do span, ok? Mais um espaçozinho nesse span. Vou aproximar aqui para ficar mais arrumadinho. Certo. Vai ficar dentro desse span aqui. Esse span eu posso criar uma classe também. Vou diferenciar ele como cartões. Certo? Classe cartões. Bem, ele vai ter um button, um radio button, que é feito com input. Você vai botar rádio, ok? Você vai botar rádio, tipo rádio. O nome, eu coloquei card. Um ID só dele, que vai ser Visa, ok? Visa. O que mais eu quero para ele? Valor. Visa Car. Visa Car. Eu quero também criar uma classe, além do ID, uma classe. Vou explicar já para vocês por quê. Uma classe que vai se chamar Input Card. Tá aí. Uma classe, um ID, um tipo, um nome e o valor. Ok? E um valor. Certo. IMG, que é da imagem, e o que é que eu vou colocar aqui em CRC? O endereço.
Lembra que a gente criou aquela pasta? E dentro da pasta dentro da pasta formulário, criamos a pasta CSS, onde salvamos estilo, e IMG. Dentro da pasta IMG, eu salvei 3 imagens das bandeiras dos cartões que eu vou utilizar. Todas as 3 foram salvas com a extensão PNG, foram baixadas da internet. Só você chegar no Google, né, e digitar logo cartões. É um exemplo. Vem em imagens e aparece o logo de vários cartões, vocês procuram e salvam. Ok? Eu já tenho salvo. Mais um detalhe aqui, uma dicasinha, né? Nomeie de maneira que fique mais fácil para vocês reconhecerem, distinguirem a figura uma da outra, né? Renomeiem ela. Ok? Vamos lá no Sublime. Bem, o endereço é a pasta img, dá uma barra invertida. O nome do arquivo é log visa. No caso, a imagem, como eu falei, eu criei para o input, eu criei uma classe e um ID. Aí alguém vai dizer, é desnecessário. Não, olha só. Eu criei a classe e criei o ID, na verdade, com o objetivo de dar um for aqui, para quando eu digitar em cima da figura, ele marcar a opção. Ok? Então eu vou dar o mesmo nome, for e vou dar o mesmo nome do input, que é visa. Ok? Bom, além do img tem um outro label que vai ter o nome visa, que vai aparecer o nome visa. Ok? Vou colocar também uma classe, porque a gente pode precisar formatar ele, né? Tirar ele do lugar, expandir qualquer coisa, diferenciar qualquer coisa. E eu vou botar ele como text card. Text card. Pronto, salvei. Se formos para lá agora, o que vai acontecer? Vai estar tudo bagunçado, né? Por quê? Porque eu ainda não formatei no CSS o tamanho das figuras, essas coisas, essas informações. Vamos lá no CSS e vamos tratar essas coisas. Bem, primeiro que eu quero formatar é o span. Span.cartões, abre a chave. Vou colocar ele para flutuar float à direita. O display vai ser em linha, né? Que ele está um ao lado do outro. Posição relativa. Padding left a 5 pixels. Ao topo 6 pixels. Uma largura de 110 pixels. Altura de 20 pixels. E uma margem inferior, margem button, de 5 pixels. O que mais? O input. Input card, que foi o nome que demos para ele. Input card. Posição absoluta. Do topo 1 pixel. À direita 0 pixel. 0 pixel. E uma largura, largura de 13 pixels. A imagem img.img
logocard, que é o nome da classe, né? Posição absoluta, ao topo 2 pixels, à direita 17 pixels, uma largura width, uma largura de 27 pixels, altura de 13, border radius 3 pixels, border radius que, como já havia explicado, é aquela borda arredondada, né? No caso, quando eu baixei as imagens, elas vieram com umas bordas quadradas, né? E border radius deixa a borda arredondada, ok? Bem, tem também o span, no caso, label text card, que vai estar no topo a menos 5 pixels, à direita de 30 pixels, uma largura width de 20 pixels, e um estilo de borda, border style, eu vou botar 9. Por que, Lucas? Por que 9? Porque o label ele está herdando as configurações dos outros que a gente colocou dentro das mesmas classes, né? A gente generalizou o label. Então o que acontece? Esse label aqui, onde vai estar o nome Visa, ele não deve carregar essas configurações todas. Então eu tive que formatar ele com a classe dele. Aí eu retirei a borda, coloquei 9. A cor não vai fazer diferença, a cor de fundo, porque é a mesma que já está aqui. Ok? Vamos lá para ver o que acontece. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece. Opa, não aconteceu o esperado. Vamos ver aqui. Parece ser um erro de referência. Vamos ver aqui. Pronto. O que faltou foi criar a classe logocard. Logocard. Vamos lá agora ver o que acontece. Isso. Está exatamente como esperava. Ok? Bom, feito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos copiar todo o span, copiar, e colocar um embaixo do outro. Ok? A classe vai continuar sendo a mesma. O input vai mudar, o ID vai ser a América, no caso. Pode ser AM só. O tipo continua sendo rádio. O nome pode ser card. E o valor América. A classe continua logocard, só que ele vai para AM, e o nome, deixa eu dar uma pescadinha, não estou lembrado como foi que o American ficou, log American. Cadê? América. Ok? Salvar.
Vamos lá na nossa página, F5. Faltou trocar. Vamos ver aqui. Faltou trocar o label. Vai ficar MEX. Manic Express. Salvar. Vamos lá novamente. Tá lá. Vamos agora fazer o terceiro. Colar novamente. Dá um enterzinho. Opa. Depois do spam. Cola novamente. Classe cartões. Input card. Agora é master. Vou colocar master. For também tem que ser master. Para acompanhar. Tipo rádio. Nome card. Valor. Posso botar aqui master. Mastercard. A classe é a mesma. O endereço. Vamos ver. Tem que mudar aqui. O nome que eu coloquei lá foi Logmaster. Vamos lá. Logmaster.png. E aqui Mastercard. E salvar. Vamos na nossa página, ver o que aconteceu. E tá aí, finalizado esse label, que é o mais complicado um pouquinho. Aí você vai observar que eu clico em um rádio button, clico no outro, e ele vai selecionando apenas um. Por que isso? Porque cá no Sublime eu coloquei todos eles com o mesmo nome, ok? Se você não colocar todos eles com o mesmo nome, o que vai acontecer? Você pode clicar em dois. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Nino, e vou salvar. Vamos atualizar a página. Você vai ver que eu vou poder marcar dois. Vê? Se eu marcar o daqui, vai desmarcar o primeiro, mas não desmarca o do meio. Então, por isso, tem que ficar com o mesmo nome, card, ok? Vamos para as últimas partes. Pula esse label. O que é que a gente vai precisar agora? De mais 1, 2, 3 labels que vão ser simples como esses daqui de cima que a gente fez, não é? Então eu posso ir lá e copiar um daqueles. Deixa eu pegar o primeiro. Ok. Copiar e colar. Bom, o que é que esse label vai ter? Número do cartão. Bom, o número do cartão seria do tipo number. Número do cartão. Nossa, como sai feio isso. Número do cartão. Ok? O input do tipo number. Placeholder não vai ser necessário visualizar nenhuma informação. Eu posso apagar, mas coloco ele como forçadamente necessário digitar para que ele seja enviado, ok? Input number. Salvar, vamos ver o que acontece lá. Vamos ver. Tá lá. Vamos copiar novamente a label, colar, e agora o que é que a gente quer? Código de segurança. Esse vai ser do tipo password. Vamos lá. Código de segurança. Tipo password.
tem que ser requerido. Vou salvar, vamos ver o que acontece. Tá lá. Quando eu digitar o código aqui, ele vai aparecer uma bola, não vai aparecer o que eu digitei. Essa é a maior característica, a característica mais forte do password, ok? Quem está de fora não vai ver o que está sendo digitado. Vamos colar um outro label, ok? E a informação que a gente quer agora é o nome do cartão. E tem um placeholder aqui escrito exatamente como consta no cartão, ok? Vamos lá. Nome no cartão, ok? Vai ser do tipo input text requerido. Vamos botar aqui um placeholder exatamente como consta no cartão. Basta botar exatamente como no cartão. Salvar. Vamos ver o que acontece lá. Vamos aqui. F5. Exatamente como no cartão. Ok? Bem, agora temos aqui dois botões para fazer. Dois botões. Vamos ver como a gente cria esse botão. É bem fácil. Para criar os dois botões, nós vamos utilizar a tag input. Ok? Input quen. Input. O tipo é reset. Ok? Eu vou criar uma classe para ambos, que vai ser botões, tipo reset, e o valor que é o que vai aparecer no botão limpar. É isso aqui. Input. É isso aí. Ok? O outro botão, ele é do tipo submit. A classe é a mesma. E o valor é enviar. Ok? Salvar. Vamos ver o que acontece com os botões. F5. Estão lá os dois botões. O que é que a gente precisa agora fazer? Formatar eles no CSS. Vamos lá formatar esses botões. Bem, a classe que eu criei, input, o nome é botões, abre a chave, fecha a chave. Ok? Posição relativa. O display, aí agora vai ser em linha, como já havia explicado, inline block. Do topo, 20 pixels. À esquerda, 100 pixels. Ok? Bem, a margem, perdão, à direita 100 pixels. Eu falei errado, mas coloquei certo. A margem à esquerda será de 15 pixels. Uma largura de 130 pixels com altura de 30 pixels. A borda, para deixar ela bem redonda, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela 100 pixels para ela ficar bem redondinha, igual o modelo ao qual a gente viu. Border radius. Agora a cor, eu escolhi uma cor diferente. A cor vai ficar essa daqui. Jogo da velha. 55 6B 2F. Ponto e vírgula.
fundo e a cor AF. Falta um A. Isso, AFA. Posso salvar. Vamos ver o que acontece. Tá lá os nossos botões. Vamos ver se eles funcionam. Preencher aqui, limpar. Preencher aqui, enviar. Só que ele vai solicitar os campos que estão exigindo preenchimento. Ok? Aqui também ele está pedindo um e-mail válido. Tudo isso a gente colocou no nosso código, né? Quando a gente selecionou os tipos. Ok? Só mais um detalhezinho para a gente modificar. Vamos colocar aqui que input, ou seja, tudo que for de entrada, toda vez que você for digitar alguma informação, eu vou dizer que ele vai ter um comportamento hover. Ok? Input hover. Eu quero que a fonte, eu quero que o tamanho da fonte ele aumente, vou botar 16 pixels. Eu quero que ele mude a cor também. Quero que ele fique dessa cor aqui, FA, ok? Porque o fundo também vai mudar a cor para essa cor aqui que eu escolhi. 6E, 8B, 3D. Vamos ver como é que ele está se comportando. F5. Isso é quando eu coloco em cima dos inputs. Aqui não é um input, é um testiário, ele não tem esse mesmo comportamento. Mas já dá para ver que, olha só, ele está com um comportamento diferente. Tá vendo? Olha, inclusive quando eu digito. Ok? Limpar. E é isso aí, galera. Nós aprendemos a fazer um formulário utilizando linguagem de programação HTML5 e CSS3. Quem gostou, dá um likezinho aí. Valeu e até a próxima videoaula.